Então, Nobre, estamos aí de volta, né? E a questão é de conexão, né? Nós já entramos em contato, ele está lá conectado comigo, eu com ele, mas acontece que a conexão não está acontecendo, tá? Então é uma questão técnica, não é problema nem dele e nem meu. Enquanto isso, você que já voltou, convida aí quem não voltou, porque já estamos de volta novamente na nossa live dessa terça-feira. Um pouquinho atrasado em relação aos propósitos que a gente pré-estabeleceu para essa terça-feira, né? E estamos simplesmente aí fazendo esses ajustes e daqui a pouquinho, com certeza, a bênção será grande, tá? É uma questão de você crer que a bênção será maravilhosa, tá bom? Ah, aqui já apareceu, deixa eu ver, apareceu ali, tá? Deixa eu ver aqui, apareceu aqui, peraí. Vamos dar isso, tá? O pastor Paulo César tá aqui. Deixa eu ver, agora eu creio que entra, minha gente. Fica tranquilo aí. Peraí, vou fazer aqui de novo, peraí um minutinho. Ô, homem de Ah, Deus. agora, rapaz, tu é uma figura difícil demais. Rapaz, tava difícil aí, né? Misericórdia. O que que aconteceu aí? Não, não aparecia seu convite, não. Você acionava aí, mas ele não vinha, né? Então não aparecia seu convite. Eu estava te vendo, te ouvindo, mas não conseguia entrar porque não aparecia o convite. Tem que vir o convite de você para mim para eu poder entrar. Muito bom, então. Nós já estamos agora conectados com o nobre, digníssimo professor, né? Teólogo, pastor Paulo César Souto, Seu servo. procedente lá de Portugal. Ele é pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus Ai, Nova meu de pai, caiu Paz, aqui o lá celular. em Portugal, e é um exímio expositor da palavra de Deus. A gente já teve juntos, tanto em Portugal quanto em Boston, em várias escolas bíblicas, e aí estreitamos a nossa comunhão e nasceu essa aliança de amizade que tem me unido a esse servo de Deus, como também tem unido é, a gente em prol do reino de Deus. Pastor Paulo, a liberdade para você cumprimentar aí essa gama de amigos que eu desfruto toda terça-feira aí nas minhas lives. Amém. Amados, paz do Senhor para todos. Shalom aí para os irmãos. É um prazer muito grande estar com o pastor Samuel nessa live e aí participando aí desse tempo de edificação e poder também compartilhar com os irmãos aí que fazem parte da rede social do pastor Samuel, que é um amigo, né, que ele tem sido mais chegado que um irmão. A gente tem compartilhado aí um tempo de muita comunhão, de muita bênção, sempre aí compartilhando da palavra do Senhor e também podendo estar juntos nessas lives. Ele teve comigo já aí em 2 lives, né? Trabalho muito importante sobre a igreja e a sua missão. E ele me fez aí o honroso convite para estarmos juntos essa noite. Para mim é um privilégio poder cooperar com os irmãos aí, junto com o pastor Samuel, que é uma referência, né, no ministério, um homem de Deus aí que nós aprendemos a amar e temos muita autoestima, muita alta reputação. Pastor Samuel, é um prazer estar contigo nessa noite para aprender contigo, né? Porque o Senhor é o mestre, né? O prazer é meu, nobre companheiro. Eu aqui desfruto desse privilégio nessa noite de terça-feira e como avisei para o meu pessoal que eu teria uma satisfação muito grande de tê-lo conosco numa live, tá? Para eles conhecerem o seu trabalho. Antes da Amém. gente abordar o assunto, pastor, Sim. você pode falar aí do
dos seus livros aí. Você tem um livro aí, lançamento, né? Fala aí um Isso. pouquinho e daqui a pouco a gente já se reorganiza aí, tá bom? Muito bem, pastor, muito bem. Nós temos um trabalho, né, de livros e de apostilas que tem sido de muita valia para o crescimento do reino através dos irmãos que têm podido ler esse material. Estamos trabalhando ainda no lançamento do nosso último livro, que é o nosso 11º livro, que tem por tema Quando a Última Lâmpada se Apaga. Tem um dele aqui em minhas mãos, tá aí com a unidade invertida, mas dá para os irmãos poderem perceber um pouco, que eu abordo nesse livro o último estágio da igreja, dentro da perspectiva de Laodiceia, e também utilizando Esmirna e Filadélfia como base desse livro. O livro tem sido uma bênção, tem edificado muitos irmãos que têm adquirido, já recebi muitos feedbacks dele. Temos também livros escritos na área devocional e também na área de sermonários. São 2 sermonários escritos. Temos os 52 sermões expositivos e 50 sermões de ouro. E temos também livros devocionais e trabalhos também chamados Café com a Bíblia, que é um trabalho de apostila voltado para estudos específicos. Nós temos hoje 8 temas do Café com a Bíblia, como Olam Rabá, Mundo Vindouro, Porta, Caminho e Alvo, o Tabernáculo, temos 7 Passos da Torá, temos também Casamento Judeu e o Arrebatamento da Igreja, temos as Parábolas de Jesus, parte 1 e parte 2. É um trabalho que tem edificado muitas pessoas no tempo passado, além dos seminários que nós temos também ministrado aí na América, Europa, Brasil, princípio de autoridade e honra, tratando a alma do servo. É um trabalho que tem abençoado muitas pessoas. Esperamos aí em breve retornar aos cultos presenciais, às ministrações, para podermos estar abençoando os irmãos com esse material, pastor. Muito bem, minha gente. Nós vamos ao texto bíblico dessa noite, baseado aí nesse tema que nós propomos para esta live de terça-feira, fundamentado na ideia de falar sobre a dimensão, ou seja, falar sobre a manifestação do reino de Deus. E o texto que eu quero deixar aí como referência nessa noite da nossa live, capítulo de número 1, versículo 14 e 15 do Evangelho de Marcos. Capítulo 1, versículo 14 e 15 do Evangelho que escreveu Marcos, evangelista Marcos. E aí você vai achar comigo o verso 14 e o verso 15 no capítulo 1, que diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Preparai-vos, ou seja, arrependei-vos e credes no evangelho. Bom, essa questão, meu nobre, você que está conectado conosco na live dessa terça-feira, esse assunto relativo ao reino de Deus, nós já estamos na 3ª semana fazendo ministrações sobre o tema, né? Nós falamos aí 2 lives sobre o evangelho do reino, e esse texto aqui complementa o que a gente falou. Jesus apareceu pregando o evangelho do reino de Deus. E nós fizemos 2 lives, tá? E este é um assunto central nas escrituras neotestamentárias, né? Acerca do reino de Deus. Mas a gente, como se diz, a maioria de nós evangélicos ainda está engatinhando, né, no que diz respeito ao assunto. E eu penso que é muito oportuno a gente conversar um pouquinho com um exímio professor de hebraico, um exímio professor também de grego, que vai poder nos auxiliar na compreensão, tá, do que é, de fato, o reino de Deus, né? Então, a primeira pergunta, tá, que a gente quer compartilhar com você e também com o pastor Paulo. Vai vendo um sonzinho aí no seu celular, pastor? Será que tem alguma coisa? Não, não tem nada ligado, Assim? só o Agora ar-condicionado. parou, não, agora parou. Parou.
Então, a pergunta inicial é: o que é o reino de Deus? Eu fiz uma pequena anotação, pastor Paulo. Não Sim. sei se você vai corroborar com a anotação que eu fiz, que a palavra reino de Deus, ela é uma palavra que vem da língua grega, né? Basileia, tá? E ela aparece na Bíblia pelo menos 144 vezes. E ela, de alguma forma, designa o governo ou domínio em que Deus, por sua soberania, é governante, né? Através da sua soberania, ele é o governante. Logo, a gente entende que reino de Deus ainda está fazendo esse barulho no seu Não aparelho sei o aí. que se passa, hein? Não, agora já passou. É alguma coisa que está, né? Então, fica subentendido que reino de Deus é o direito legal de Deus governar e exercer domínio. Não sei se o meu professor, na verdade, pode reforçar ou pode, na verdade, ampliar aí a ideia ou até questionar essa definição advinda da língua grega. Sim, não, com certeza, porque quando a gente faz menção a reino de Deus na Escritura, todo reino ele tem um rei, né? E nós lembramos que quando Samuel se entristeceu porque o povo pediu um rei sobre si, Deus falou para Samuel que ele não se entristecesse, porque não foi a Samuel que eles rejeitaram, mas ao próprio Deus para que não reinasse sobre eles. Então, o reino ele requer um rei, um monarca principal, e esse monarca principal ele estabelece para esse reino todas as diretrizes e a constituição, né, que vale para gerir esse reino e para que os seus membros, né, o que fazem parte desse reino, eles possam estar submissos a esse reino, né? Então essa definição é bem Então, propícia, bem clara. bem propícia, né? Então, o que você está falando é que todo reino tem um rei, Isso, né? E, obviamente, que todo rei tem súditos, exatamente, correto? E também todo reino ele tem a sua legislação, as suas leis, os seus preceitos, os seus valores, exatamente, que está relacionado com a cultura do reino, né? E todo reino tem a sua jurisdição, não, a sua geografia, né? exatamente. E finalmente ele tem um propósito. O reino, em especial o reino de Deus, ele tem um propósito que é o de estabelecer a justiça e a ordem. E parando aqui nesse Isso. ponto, pastor Paulo César, que todo reino tem um rei, o primeiro ponto, todo reino tem um rei. O rei desse reino é Deus, é isso? Exatamente. O rei desse reino é Deus. E o rei desse reino ele é Deus. E só para a gente se contextualizar com a ideia de que o salmista disse no Salmos de número 145, no verso de número 13, o salmista diz: o teu reino é um reino eterno, tá? E o teu domínio estende-se a todas as gerações. Então Deus, ele é o rei desse reino. Esse reino, ele é eterno, né? E esse reino tem origem aonde, pastor Paulo? Esse Aonde é a reino, origem dele? a origem dele é nos céus, né? Porque desde a eternidade ele é Deus, ele é rei, né? Então ele governa com maestria toda a sua criação. Antes mesmo que o mundo visível que nós conhecemos fosse criado, ele já governava, ele já reinava. Então o reino eterno, Então, sim, então o reino é eterno. o reino eterno. Ele, ele existe desde a eternidade. Sim, nós lembramos lá que em Miqueias, capítulo 5, versículo de número 2, Miqueias vai dizer acerca de Jesus, né? E dizendo: e tu, Belém Efrata, posto que a menor entre as muitas em Judá, de ti sairá
aquele que reinará em Israel e cuja a existência é desde os tempos da eternidade. Nós temos aí o rei que vai reinar em Israel, mas que a sua existência como rei é eterna, né? Ele não se faz rei quando ele encarna ou quando ele vem fisicamente, né? Ele é rei desde os tempos da eternidade. E baseado nessa profecia de Miqueias, baseado ou corroborando com essa profecia de Miqueias, o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 1, no verso 11, ele diz assim: porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Exatamente, exatamente. Fecha literalmente com essa profecia de Miqueias. Isso é tão interessante, pastor Samuel, que nós temos lá no capítulo 1, versículo 1 de João, ou capítulo 3, verso 16 de João, que é um texto áureo do Novo Testamento, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pareça mais ter a vida eterna. A palavra mundo, né, dentro do hebraico, é a palavra olam. Olam tanto quer dizer mundo, como quer dizer eternidade. Tanto é que tem uma linha hebraica que, quando traduz esse texto, eles, em vez de traduzir por mundo, traduzem por eternidade. Então, eles vão dizer, porque Deus amou a eternidade de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo homem que é mortal, que creia nele, não pereça, mas participe da eternidade, né? Viva eternamente. Então, é uma tradução dentro também do contexto, aplicando o olam como eternidade ou olam como mundo, né? A nossa tradução aplica como mundo, né? Mas também tem uma aplicação como eternidade, que ambas vão se chocar, na verdade, né? Se o reino é eterno, o Senhor quer que nós participemos desse reino, e para que nós participemos dele, nós temos que também possuir a eternidade. Então, Jesus vem para nos fazer eternos e possuir essa... Sim, diz. Então, vamos ver se a gente contextualiza o nosso querido irmão que está conectado conosco na live, né? Porque o assunto é um assunto um tanto, não diria complexo, mas é um assunto que não é muito familiar, né? Para todos aqueles que têm diferente tempo de fé cristã, né? Então, só para contextualizá-los, né, a gente afirmou que fica subentendido que Deus é o rei deste reino, e como rei desse reino, ele tem governo, né? Ele tem domínio, e esse governo, esse domínio é um governo, um domínio fundamentado na sua soberania como governante, né? Para governar e exercer domínio de modo geral sobre a vida daqueles os quais ele criou, né? Então, só para contextualizá-los, em segunda instância, a gente percebeu que esse reino, né, no qual Deus é rei, ele é um reino eterno, né? De eternidade a eternidade, esse reino sempre existiu. Como o reino é eterno e a origem dele é o céu, né? A origem dele, até porque João veio pregando e dizendo: é chegado o reino dos céus, falando da origem do reino, né? Então, como a origem do reino é o céu e Deus é o rei, Deus, que é criador dos céus e da terra e criou-nos como coroa da sua criação, criou-nos para louvor da glória dele. Quando ele criou Adão, ele criou Adão e deu governo a Adão no sentido assim, salve o melhor juízo, você pode me ajudar? No sentido de que o reino tem origem no céu, o reino é eterno. E aí Deus agora resolve criar o homem. O homem torna a coroa da sua criação e foi criado para louvor da sua glória. E Deus reina lá no céu, porque Jesus chegou até a ensinar a gente a orar, dizendo: venha a nós
o teu reino. Isso Isso. significa que ele reina no céu. E aí parece que Deus cria a terra, e ao criar o homem, Deus passa uma procuração para o homem, tá? Através de Adão, reinar aqui na terra. Reinar aqui na terra. Mas Deus, no mesmo tempo que dá essa procuração para ele, estabelece alguns critérios, tá? E ele viola esses critérios e perde essa procuração para Satanás, que é o arqui-inimigo de Deus, né? Satanás, que é o arqui-inimigo de Deus. E automaticamente, ao perder, tá, o domínio, que está lá, você pode até dar uma olhada aí, pastor Paulo. Sim. Gênesis, capítulo 1, verso 26. Você pode ler aí para os nossos irmãos compreenderem o que a gente está falando de domínio, de governo, de reino. Isso. Né? Então lhe disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis. Peraí. Sim. Peraí, tá aí. Sobre toda o quê? Sobre toda a terra. Isso. Então parece que havia um propósito no coração de Deus ao criar o homem, que Deus se mantivesse reinando em cima no céu e Adão tivesse o governo, o domínio de reinar sobre toda a terra. É isso? Você acha que... Exatamente isso aí. Exatamente isso. Nós vemos que desde quando Deus cria Adão, embora não esteja explícito claramente nos textos, somente no livro do Gênesis, nós percebemos que o Senhor já deu a Adão uma parte dessa sua constituição eterna, da sua legislação eterna, como deveria agir sobre a face da terra. Porque apesar do reino ser de origem celestial, né, ele tem a sua legislação que compete aos anjos, né, porque a lei de Deus ela engloba todos os aspectos da criação, tanto os espirituais quanto os humanos, os físicos, né? Ele envolve toda essa criação. Os anjos têm suas normas de conduta, os homens têm as suas normas de conduta, os animais têm as suas normas de conduta, os astros, que são inanimados, também têm suas normas de conduta, porque a sua legislação ela vai governar toda a obra da sua criação. Então, deu ali a Adão a sua constituição concernente às ações que Adão deveria executar e obedecer na terra. É por isso que quando Adão ele come do fruto, ele desobedece uma orientação do Eterno, ou seja, que fazia parte da sua constituição, e ele então quebra essa constituição. Então, Adão ele vai governar toda a terra, né? O Senhor coloca Adão, como o senhor falou muito bem aí, como o administrador, né, desse planeta criado, da terra criada. Adão vai ser o governante máximo, né? Aqui embaixo. Na sequência desse ponto de vista que você acabou de compartilhar, que o Adão vai governar sobre toda a terra, e ele desobedece a Deus, e automaticamente ele perde essa procuração, né, que dava legalidade a ele para ser o governante sobre toda a terra. E aí quem pega essa procuração agora é Satanás. Salvo o melhor juízo, é por isso que quando Jesus é tentado por Satanás, Satanás diz para Jesus assim: te dou todos os reinos deste mundo se tu prostrado me adorares. Tá? Em outras palavras, Jesus não questiona. Não. Jesus não questiona porque Satanás tinha a legalidade, tinha a procuração que ele tomou de Adão. Jesus não questiona, simplesmente diz para ele que ao Senhor, seu Deus, ele deveria adorar e não tentar o Senhor, seu Deus. Isso. Mas aí a gente entende o plano redentor, né? Quando Deus escolhe Israel, Deus escolhe Israel com o objetivo de que da nação de Israel viesse esse Redentor prometido em Gênesis capítulo 3, verso 15. Concorda comigo? Exatamente. E o engraçado é que em outro texto ele vai dizer: porque a mim me foi dado e dou a quem quero.
Satanás vai dizer isso para Jesus, né? Tudo te darei porque a mim me foi dado e eu dou a quem quero. De fato, isso não é mentira, é verdade. Foi entregue o reino a ele pela transgressão de Adão. Então, para que Adão governasse inteiramente a terra sem lhe ser tirado o governo, ele teria que governar com santidade e justiça. Ele não poderia desobedecer às orientações de Deus, transgredir, nem pecar, porque ele manteria a sua santidade e a sua justiça. Quando ele transgride uma ordem de Deus, então ele perde esses dois fatores que dão a ele o direito de governar. Só que quem leva Adão à queda pela tentação é Satanás. E o conceito antigo é que aquele que é vencido se faz servo daquele que venceu. E a posse daquele que era vencido passa a ser possessão daquele que venceu. Entendi. Então, o que a gente acaba compreendendo nesse sentido é que Satanás se torna Deus desse século. E o próprio Jesus fala sobre isso. Se torna exatamente, se torna o Deus desse século, e aí fica dois reinos agora, né? Fica o reino de Deus e fica o reino deste mundo governado por Satanás. Né? Governado por Satanás. E aí a manifestação de Jesus como o Messias prometido, como o Salvador, como o Redentor, a manifestação dele se dá para restaurar o reino perdido por Adão, é isso? Exatamente, exatamente. Essa é a finalidade principal, restaurar. Por isso que Jesus é chamado de último Adão, né? Porque o primeiro Adão, ele teve um reino em suas mãos que ele, pela transgressão, ele entrega ao adversário. Então Jesus vem para resgatar esse reino. Ele vem como o último Adão. Por isso que a Bíblia chama ele de último Adão. O primeiro transgride pela tentação e o segundo também é levado à tentação. Se a gente reparar bem, a tentação que Satanás, pela serpente, faz para com o homem no jardim envolve os três principais aspectos da mesma tentação que ele faz para com Jesus ali em Mateus capítulo 4. Vamos observar que o diabo utiliza lá no Éden a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Quando ele vai apresentar o fruto a Eva, então os aspectos da apresentação desse fruto, agradável aos olhos, agradável ao paladar e bom para dar entendimento, nós temos essas três afirmativas aí, as três ações de Satanás, que João vai dizer que pertence ao sistema mundano caído. Aquele que ama o mundo é porque o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, esses três aspectos que Satanás ele leva Adão a cair no Éden, ele vai repetir com Jesus em Mateus capítulo 4. Ele vai apontar para as pedras para transformarem-se em pães, depois ele vai levá-lo ao pináculo do templo e, por fim, ao monte muito alto, ele mostra as glórias dos reinos. Então, ele vai usar ali a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. As três ações que ele leva a Adão no Éden a pecar, ele vai tentar com Jesus da mesma forma. Né? Porque o primeiro Adão é tentado nesses três aspectos e o último Adão também é tentado nos três aspectos. O primeiro Adão sucumbe, mas o último Adão triunfa. Sim. Agora, é interessante essa exposição que você acabou de fazer para o nosso irmão que está conectado com a gente entender que aí há também um processo judicial. Né? Um processo judicial porque a gente está falando que Deus delega uma procuração para Adão governar na terra e, obviamente, que Adão perde essa procuração para Satanás. E Satanás se torna, de forma legal, o rei deste mundo, o Deus deste século. E aí vem a justiça de Deus. Vem a justiça de Deus no sentido de que Deus poderia acabar com a festa de Satanás a qualquer momento, a qualquer hora, ele poderia acabar com a festa de Satanás. Mas, como Deus é santo e justo, esse reino que Adão perdeu, ele só poderia ser recuperado por um outro homem. Exatamente. Um homem semelhante a Adão. Não poderia ser um anjo, né? Porque não poderia, porque quem perdeu a procuração foi um homem. Não poderia ser o próprio Deus. Teria que ser um ser humano de pele, carne, osso e músculo,
igual a Adão, para recuperar novamente essa procuração. Por isso que o Verbo se fez carne para habitar entre nós, né, como homem, né, embora sendo 100% Deus, ele abdica-se dos atributos de divindade, que é onipotência, onipresença e onisciência, e ele tem que ganhar essa guerra dessa tentação que ele vivencia lá no deserto, ele tem que ganhar como homem sem usar nenhum atributo de divindade, correto? Perfeito, perfeito. Inclusive, há muitos conflitos de entendimento na nosso meio evangélico, de pessoas que dizem que Jesus ele era 100% homem, 100% Deus. Se nós analisarmos a afirmativa, ela não está errada, né? E, embora ele fosse 100% Deus, porque Jesus ele não nasceu, ele encarnou, então ele já encarna como sendo Deus, entretanto, ele não usou da sua divindade. E aí entra o que o senhor falou aí, em Filipenses 2, né? Ele esvaziou-se de si mesmo, ele abriu mão da sua divindade, né, para tornar-se homem, reconhecido como figura humana, porque ele não teria legalidade para poder vencer esta batalha sendo Deus. Não, ele não teria legalidade, porque o primeiro Adão ele era homem, e Adão entrega o governo da terra, e a terra foi entregue aos homens e não a anjos. Então, Satã não poderia tomar posse do governo da terra apenas como um anjo caído. Ele teria que tomar posse através de um homem que ele entregasse esse governo. Então, Adão entrega. Então, Jesus vem como homem para retomar o governo da terra, né, e devolver o governo completamente ao Pai, como isso vai ser feito no final. Mas ele não poderia fazer isso como um anjo. Ele não poderia apenas aparecer no sistema, no mundo do nada, como ele apareceu algumas vezes em uma ação teofânica, como lá em Jericó, que o anjo do Senhor vem e apresenta Josué como sendo um guerreiro, né? Do nada ele apresenta-se. Não, ele teria que nascer pelas vias normais que o Eterno estabeleceu para que o mundo fosse povoado. Né? Ele olha para Adão e fala assim, agora crescei e frutificai. Ou seja, procrie, você e Eva, agora vão encher a terra. Você vai gerar um filho nela, ela vai engravidar, vai conceber. Então, esse filho que vai vir, ele vai continuar esse governo por vias naturais. Então, Jesus não poderia aparecer do nada, nem ser usado um anjo. Né? Deus se faz filho e entra no sistema do mundo pelo sistema que o próprio Eterno estabeleceu, pela via legal. Ele entra, encarna, exato, nasce da via legal como homem. Porque se ele age de qualquer forma contra Satanás como Deus, ele acaba ofendendo a justiça de Deus, né? Perfeito, exatamente. Ele acaba ofendendo. Então, é por isso que agora a gente vai dar um salto, né? Devido à exiguidade do tempo, a gente atrasou um pouco aí na live, né? A gente vai dar um salto para mostrar por que João se manifesta lá no capítulo de número 1, no verso 14 e 15 do livro, aliás, no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1, você vai ver que João aparece pregando o Evangelho do Reino, né? E a gente já viu na live passada que a palavra Evangelho significa boas novas, significa boas notícias. E aí o texto diz em Mateus, capítulo 3, verso 1 e verso de número 2, o texto diz o seguinte, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então vamos reportar aqui. A partir do momento que o Adão desobedece a Deus, que ele perde a procuração para governar sobre a terra, automaticamente quem passa a governar sobre a terra é Satanás. Exatamente. Passa a governar. E o governo de Satanás não tem nada a ver com o governo de Deus, com o governo do reino dos céus. A legislação de Deus é diferente da legislação estabelecida por Satanás, como você falou, acerca do mundo.
né? O reino, Jesus chegou a dizer que o meu reino não é deste mundo, né? Fazendo referência ao reino de Satanás nesse mundo. E aí é por isso que João se manifesta com boas notícias, com boas novas, dizendo para a raça humana: olha, eu tenho boas notícias para vocês, eu tenho boas novas para vocês. Mas acontece que o reino de Deus, o reino dos céus é chegado, mas é necessário vocês se arrependerem. Essa palavra arrependimento, pastor Paulo César, o que significa essa palavra arrependimento? Por que João começa dizendo arrependei-vos? Por quê? Porque havia alguma cultura diferente entre o reino de Deus, o reino dos céus e o reino de Satanás? Sim, porque a base da constituição do reino de Satanás é a transgressão, direta, aberta ou sutil. Então, a base do reino dele é a transgressão. Ele vai propor lá para Eva e para Adão, na sua fala de tentação, né, que não era bem assim o que Deus havia dito para eles. Então, ele vai agir na transgressão. Ele vai desfazer da palavra de Deus para colocar a palavra dele no lugar e assim levar o homem a transgredir. Quando João ele fala arrependei-vos, a expressão na mente de João, que é um judeu, uma mente judaica, é a palavra teshuva. Teshuva quer dizer retorno. Façam retorno, retornem ao ponto inicial. Retornem porque vocês se desviaram dos mandamentos de Deus, da palavra de Deus, né, dos princípios do reino. Vocês se desviaram. Só, Então, só abrindo um parênteses. Voltar ao estado original, tá? Mudar de mente, não é isso? Dar meia volta. Isso está relacionado com voltar ao estado de Adão, é isso? Ó, também, se a gente volta aos princípios do reino e volta à obediência plena à constituição do reino, é como se nós voltássemos, né? Voltássemos ao estado original. Existe uma hermenêutica hebraica que eles utilizam 4 níveis de revelação, chamado Pishat, Remes, Drash e Sod. Essas 4 palavras, se nós usarmos em acróstico, utilizando as primeiras letras de cada palavra, vai formar a palavra pardes. A palavra pardes quer dizer pomar. A palavra pardes, como pomar, aponta para o Éden, né? O jardim de Deus. É como se o homem consegue obedecer a palavra de Deus, se ele consegue não transgredir a sua palavra, se ele consegue, na sua pureza, obedecer aos mandamentos de Deus, é como se ele voltasse para o Éden. É como se ele voltasse para o Pardes, para o pomar de Deus, para o jardim de Deus. É como se ele voltasse ao estado original. Então, tem esse mesmo significado. O retorno, o teshuva, é retornar ao ponto inicial. E qual é o ponto inicial do reino? O ponto inicial do reino é a constituição do reino. Se eu estou plenamente em linha com essa constituição, então eu estou dentro do reino, eu faço parte do reino, eu não sou estranho ao reino, porque eu não trabalho ou não vivo em cima da transgressão da Constituição, mas sim na obediência plena dela. Então, a expressão teshuva, que vem da metanoia, né, do grego, quer dizer mudança de mente, teshuva é um pouco mais amplo do que a mudança de mente, ou do arrependimento em si, porque alguém pode se arrepender de algo que fez de errado, mas mesmo assim não voltar para o que é certo. Ele pode se arrepender de algo que fez de errado, mas ainda assim não voltar para o certo. Então, a palavra teshuva traz uma amplitude um pouco maior. Ela fala de retornar ao ponto de partida, retornar ao princípio. E esse princípio é a própria constituição de Deus, a palavra de Deus, para que o ser humano viva. Essa é a proposta de João. Né? Arrependei-vos, façam teshuva. Retornem à palavra, retornem aos princípios do reino, para que você possa fazer parte do reino que está chegando para se implantar sobre a terra de forma plena. Agora é interessante essa exposição, porque a gente está sempre voltado para o nosso querido que está conectado conosco na live, né? A nossa ideia é que ele compreenda isso, né? Compreenda isso, porque é a essência do Evangelho, né? A essência do Evangelho neotestamentário é reino de Deus. Prova disso que você vai ver, João começa pregando que o reino
de Deus é chegado, tá? E com uma proposta de que as pessoas se arrependam, tá? Aconteça a metanoia, aconteça, como é que é o nome no hebraico? Techuvá. 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 Techuvá, né? Voltar à origem, voltar ao princípio, principalmente princípio que diz respeito às leis, às regras, à legislação do reino, né? E aí, pastor Paulo, como é que a gente compreende isso? João disse que é chegado. Capítulo 3, verso 1 e 2, ele diz, é chegado o reino dos céus. Depois você vai ver Jesus falando lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3, aliás, no Evangelho, deixa eu ver aqui, no Evangelho de Marcos, no capítulo 14 e verso 15, o texto diz, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido, o reino está próximo. Então nós temos aí, parece uma contradição. João diz que o reino chegou e Jesus agora parece que afirma que o reino está próximo. Está próximo. E ainda vou achar um outro texto que aparece no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no versículo de número 18, capítulo 22, versículo 18, quando você vai encontrar Jesus falando que o reino, capítulo 18, né? Que eu falei, não, capítulo 22, verso 17 e 18, de Lucas, diz assim, tomando o cálice e, havendo dado graça, diz, tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Então, queria entender esse aparente paradoxo. João disse que o reino é chegado. Jesus disse que o reino está próximo. E depois aparece novamente Jesus dizendo que o reino está por vir. Que o reino está por vir. E aí, como a gente está falando sobre a manifestação do reino, você vai ver um outro versículo no capítulo 11 de Lucas, versículo 20, diz assim, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino dos céus. Afinal, o reino já chegou, o reino já se manifestou, ou o reino está próximo, ou o reino ainda vem. Para a gente entender isso, a gente tem que levar em conta os aspectos de cada fala que é registrada aqui no texto sagrado. Por exemplo, quando Mateus 3:1, João Batista fala, a minha tradução diz porque está próximo o reino de Deus, né? Está próximo, a minha tradução. Outras dizem chegado o reino de Deus, mas a expressão está próximo ali, do grego, traz a ideia de algo que está se juntando uma coisa a outra, algo que está se conectando uma coisa a outra. Então a ideia de João é que esse reino ele está começando a se estabelecer sobre a face da terra. Vale lembrar que tanto João como muitos discípulos e como muitos da época aguardavam um Messias político, um Messias que viesse implantar o reino e livrar Israel de ser vassalo de outro reino, que no caso na época de Jesus era o Império Romano. Então a ideia é de que esse reino ele vai sendo estabelecido de forma progressiva sobre a face da terra. Só que a visão eterna, a visão de Jesus e a visão bíblica é que esse reino, a sua constituição vai sendo estabelecida na terra pela obediência à sua palavra e automaticamente o reino vai ganhando forma para que o rei possa reinar sobre ele. Quando a gente fala que está próximo ou é chegado o reino de Deus, a ideia é basicamente a mesma.
Está próximo ou é chegado, né? Esse está próximo que Eu João diria, fala do grego traz a ideia de algo que está se juntando a outro. Não é algo que está, digamos, que está a tantos quilômetros de distância, vou usar essa linguagem mais natural, e está se aproximando do ponto certo. Não é essa a ideia principal. A ideia é que algo está então se fundindo. Sim, eu diria que ele como precursor, né, de Cristo, ele talvez ainda não tivesse tido contato com Jesus, mas ele sabia da missão que lhe fora comissionado por Deus de preparar o caminho para o sim, advento do Messias. exatamente. Então, aí ele deve ter dito, olha, eu estou aqui falando para vocês se arrependerem, porque eu tenho consciência que eu fui comissionado para anunciar um reino que está próximo. Quer dizer, Exatamente. talvez ele não tivesse tido contato. Jesus já estava, né? Mas ele ainda não tinha tido aquele contato que se deu no batismo, né? Exatamente isso E aí. aí, e aí você vai para frente, quando Jesus diz o reino está próximo, tá? Eu penso que é porque Jesus ainda estava iniciando o seu ministério. E a manifestação vai acontecer na plenitude do ministério, quando ele diz lá que se eu expulso o demônio por meio do dedo de Deus, certamente o reino de Deus já é Chegado. 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 Certo? Exatamente. Agora, como é que a gente compreende quando ele diz na última Páscoa, ele diz que ele, não, ele ia tomar o cálice com eles, né, o fruto da vide com eles, ele diz, e tomando o cálice, e havendo dado graça, disse, tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Ali já está quase fazendo uma despedida. Isso, exatamente. A questão aí é que nós temos a implantação do reino que ela é progressiva e temos o reino em sua plenitude. Quando se diz está próximo, é Ah, chegado, o reino está sendo implantado. Não é? Aí você vai lembrar que lá em Mateus 16, quando João, preso e maqueiro, Mateus 11, perdão, preso e maqueiro, envia 2 discípulos a Jesus e pergunta para perguntar: és tu mesmo o Messias que havia de vir ou devemos aguardar outro? Então, qual é a resposta de Jesus? Volte a João e diga a ele o que vocês estão vendo e ouvindo. Aí ele vai dizer o que é que eles estão vendo e ouvindo. Ele vai dizer: os mortos estão sendo ressuscitados, né? Os coxos estão andando, os leprosos sendo purificados, e aos pobres é pregado o evangelho do reino. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Né? Então ele está dizendo para João que é ele, de fato, o Messias, e que ele que veio para começar a implantar o reino e trazer a sua constituição da forma legal e plena, já estava agindo sobre a terra. Então existe a tá implantação aí. do reino progressiva e a consumação do reino, né, que vai ser no final, que é onde se dá a fala de Jesus ali, na última ceia. Né? Nós tínhamos ali 4 cálices sobre a mesa e um desses cálices era chamado cálice da consumação. A consumação, esse cálice, dentro do contexto litúrgico do judaísmo, ele não era tomado, ele era deixado à parte. É um cálice que apontava para ser tomado na consumação do reino. Na consumação do reino. Então é isso que ele aponta. Na Tá, consumação, sim. então, didaticamente, o reino é eterno. Número 2, ele é presente. Sim. Presente desde a manifestação de Jesus até os nossos dias. Sim. Certo? E, finalmente, ele é vindouro, porque a consumação, a realização plena desse reino se dará com a volta de Jesus em glória. Seria isso? Exatamente, exatamente. Porque aí na consumação plena do Agora, reino não haverá transgressão. A transgressão da Constituição não haverá mais. Então o reino está pleno, plenamente estabelecido. E todas as nações irão obedecer a sua lei. Diz a própria Bíblia. Todas as nações obedecerão a sua Torá, a sua agora, lei, a sua Constituição. agora me ajuda a entender uma coisa. A teologia da prosperidade, tem uns pregadores que pregam a teologia da prosperidade fundamentado na ideia da restauração do reino, partindo de que Jesus veio com a missão de restaurar o reino, e o
reino já se manifestou entre nós, como ele diz no versículo que ele disse: se eu expulso o demônio por meio do dedo de Deus, certamente o reino de Deus já está entre vós. Então ele afirma que o reino está entre nós, porque o reino de Deus ali está relacionado com domínio, né? Ele domina sobre principado, sobre potestade. E até abrindo um leque, você falou que o Messias teria que provar 4 coisas para as pessoas, na verdade, o identificarem como o Messias. Sim. Quais são esses 4 sinais? Então, o Messias ele é a presença autêntica do reino na Terra, mas ele não é o reino completo. Porque o Messias ele é o reinante, ele vai reinar no milênio sobre a Terra, nesse reino, e depois entregará ao Pai o reino completo. Mas ele é já o representante máximo do reino na Terra. Quando ele fala, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, então é chegado, está entre vós o reino. O que está dizendo? O reino já está entre vós, eu sou agente dele. E expulso pelo dedo de Deus, por quê? Porque a minha ação de expulsar esse demônio faz parte da característica da implantação do reino. Então o reino está sendo implantado progressivamente. O senhor falou sobre 4 sinais. São 4 sinais que como é que diz? Eu esqueci o termo agora aqui mais coerente, mas eu vou lembrar dele e falo. Eram 4 sinais. 4 sinais de autentificação de que ele era o Messias. Que somente o Messias poderia realizar. E quando esses sinais fossem realizados na Terra, seria um sinal, né, que autenticaria a identidade messiânica. Né? Esses sinais eles deveriam estar atentos. Tanto é que o Sanhedrin, que era o Sinédrio, né, eles tinham esse papel de identificar o Messias, o suposto Messias. Quando Jesus vem, já houveram passados 50 falsos Messias, em que o Sinédrio teve que desmascará-los. Então, na verdade, o papel do Sinédrio ou dos fariseus, ele é um tanto mal interpretado em algumas áreas, porque cabia à escola farisaica, aos fariseus, identificar esse suposto Messias e prová-lo, para saber se não era um impostor. Entretanto, parte desse sinédrio e parte do farisaísmo se corrompeu. Haviam 2 classes farisaicas principais no tempo de Jesus, a Beit Hillel e a Beit Shammai, a casa de Hillel e a casa de Shammai. A casa de Shammai era chamada de fariseus do legalismo, duros de coração. E esses fariseus eram cerca de 6.000 fariseus nos tempos de Jesus, da classe de Hillel, uma classe mais dura de coração, mais legalista. A casa de Hillel, eles davam mais ênfase à lei do que à vida. Eles colocavam a lei acima da vida. Então o homem podia morrer, contanto que a lei fosse preservada. Completamente estranho ao contexto da lei. Mas a classe de a Beit Hillel, que era a casa de Hillel, já era chamada fariseus do coração. Essa classe não era legalista. Eles eram mais voltados para a generosidade, colocando a vida acima da lei. Então, a classe farisaica tinha esse papel de identificar o Messias e prová-lo. É por isso que eles faziam isso. E essas provas eram feitas de 2 maneiras. Primeiro, havia a fase da observação. Eles observavam Jesus e não diziam nada. Só observavam e não diziam nada. O senhor vai lembrar que lá, quando Jesus está em Cafarnaum, que desce um paralítico numa cama, Jesus olha para o moço e fala assim: filho, os teus pecados são perdoados. Ali haviam vários fariseus que estavam inspecionando esse suposto Messias, e o texto vai dizer que eles arrazoavam no coração. Eles pensaram, eles não falaram, eles pensaram. Blasfêmia, que é esse para perdoar pecados? O texto vai dizer, Jesus, conhecendo o seu coração, diz: por que arrazoais de vosso coração? Por quê? Porque essa fase aí era a fase da observação. Eles não podiam dizer nada para esse suposto Messias. Observavam, tomavam nota, reuniam-se no Sanhedrin, no Sinédrio, e discutiam as ações e as falas daquele suposto Messias para poder desmascará-lo. Depois vinha a segunda fase, a fase da interrogação. Aí eles interrogavam o Messias. Com que autoridades fazes isto? Mestre, é lícito pagar o imposto a César? Essa mulher foi pega em adultério, o que tu dizes? Então era a fase da interrogação. Eles interrogam, com que autoridade fazes isto? Então eles interrogavam na segunda fase, que era já a fase crucial. Então, cabia ao Sinédrio identificar o Messias pelos sinais. E é isso que Nicodemos ele vai fazer em João capítulo 3.
ele vai para Jesus e fala assim: mestre, vejo que és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Se nós pegarmos essa fala de Nicodemos e traduzi-la para o contexto certo, ele vai dizer mais ou menos assim: mestre, tenho observado suas ações como mestre do Sinédrio e cheguei à conclusão de que tu és o Messias, porque os sinais que tu fazes, ninguém poderia fazer se esse não fosse o Messias. Então, essa é a fala de Nicodemos para Jesus. Eram 4 sinais. Um deles era curar um cego de nascença. Nunca se curou um cego de nascença até Jesus chegar. Ele foi o primeiro a curar um cego de nascença. Nunca. Segundo, libertar um homem de demônios, se o homem fosse mudo ou se fosse feito mudo pelos demônios, porque só expulsava demônios antes de Jesus se o demônio falasse o seu nome. É por isso que até hoje nós vemos algumas igrejas que ficam entrevistando o demônio. Qual é o seu nome? De onde você veio? Né? Isso é um princípio antes de Jesus. Depois de Jesus não se aplica mais. Porque o demônio sai em nome de Jesus. Dizendo o nome ou não dizendo o nome. Ele tem que sair, porque Jesus está acima dos demônios. Então ele tem que exercer a obediência à autoridade. O terceiro milagre, o sinal, era curar um leproso judeu tocando nele. Só o Messias teria essa autoridade. Porque o Messias ele vem de cima. Ele não tem transgressão. Ele é puro. Então a pureza do Messias, ao tocar no imundo leproso, purifica o leproso. E a impureza do leproso não pega no Messias porque ele é puro de natureza. Né? Então o homem normal, o sacerdote, um profeta, não podia tocar no leproso. Ele poderia ficar leproso e ainda ficava impuro cerimonialmente por 7 dias. Não podia ministrar. O Messias não. Ele tocaria no leproso, o judeu, e o purificaria sem dano nenhum a ele mesmo. E Jesus faz isso. E o quarto sinal era que na orla do manto do Messias tinha cura para enfermidades físicas. Somente a orla do Messias, que está profetizado em Malaquias 4, versículo 2. Né? Então, esses 4 sinais, somente o Messias poderia fazer. Quando ele está fazendo esses sinais sobre a face da terra, o que ele vai dizer? Se eu expulso esse demônio, se eu faço esse sinal pelo dedo de Deus, ou seja, pela autoridade de Deus, é porque o reino já chegou entre vós. E eu sou o que implanta o reino aqui. Então, eu já cheguei, já estou aqui. Então, interessante, o que me chama a atenção é que ele prega o evangelho do reino, João prega o evangelho do reino, Pedro prega o evangelho do reino, e o apóstolo Paulo vai dizer lá em Atos, no capítulo 28, que ele prega o evangelho do reino. Tá? Isso significa que tanto João, quanto Jesus, quanto os apóstolos pregavam o evangelho do reino. E Paulo chega a dizer que ele prega um evangelho não com sublimidade de palavras. Não era só a verbalização. Não era só a ideia de boas novas, de boas notícias, dizendo que reino chegou. Tá? Esse reino teria que chegar, mas ele tinha que se manifestar por meio do poder de Deus. Também, exatamente. Tá? Por meio do poder de Deus. E aí, quando Jesus diz o reino de Deus é chegado entre vós, se eu expulso demônios por meio do dedo de Deus, isso significa, primeiro, que o evangelho que a gente precisa pregar é o evangelho do reino. Isso. Eu até ouvi uma frase até interessante. Um pastor disse o seguinte: vocês estão cometendo um equívoco ao pregar o evangelho. E alguém perguntou para ele, mas por quê? Que equívoco que a gente está cometendo? É que vocês estão pregando o evangelho de Cristo Jesus. Aí todo mundo ficou atento, pensando, meu Deus, o que está de errado pregar o evangelho de Cristo Jesus? Aí o pastor disse, não, o equívoco que vocês estão cometendo é que vocês não devem pregar o evangelho de Cristo. Vocês devem pregar o evangelho que Cristo pregou. Muito bem colocado. Muito bem colocado. Você tá entendendo? E aí aquilo me chamou a atenção. E ele ainda afirmou que Jesus nunca pregou sobre novo nascimento, Jesus nunca pregou nenhuma outra mensagem a não ser a mensagem do evangelho do reino. E ele falou que nós, em vez de pregar o evangelho que Jesus pregou, a gente está pregando o evangelho de Cristo.
E no contexto das nossas mensagens, a gente prega sobre o novo nascimento, a gente prega sobre um monte de coisa, prosperidade, um monte de coisa, menos o evangelho que Cristo pregou. Exatamente. Porque o evangelho que Cristo pregou era o evangelho do reino, acompanhado de manifestação de poder. Então, há uma lacuna, e aí ele foi para aquele texto de João, de Mateus 24, quando o texto diz que o fim viria, a interrogação dos discípulos, quando se dará o fim, né, do mundo? Aí Jesus disse, o fim virá quando o evangelho do reino for pregado a todos os povos. O fim virá, tá? Aí ele disse, o problema que Jesus ainda não veio não é porque vocês não estão pregando o evangelho. O problema que Jesus ainda não veio não é porque as nações ainda não ouviram o evangelho. O problema é que vocês estão pregando o evangelho de Cristo e não o evangelho do reino. As nações precisam ouvir, as nações precisam ouvir o evangelho do reino. Exatamente. Tá, então, é hiper interessante essa interação entre nós, esse papo entre nós, e que muita gente está conectada nessa terça-feira, e alguém já está fazendo sinal para mim aqui que o tempo está esgotado. E a gente vai voltar, pastor. Amém, a gente volta então. Porque ficou muita coisa aí em aberto. Ficou. Né? Mas e o interessante, pastor Samuel, só uma colocação aqui interessante acerca do Evangelho do Reino, é porque Jesus sempre fez questão de dizer, ele disse assim, a minha doutrina não é minha, a minha instrução não é minha, mas daquele que me enviou. Então, Jesus não prega um evangelho estranho ao reino, né? Não, ele prega do reino porque o reino é o reino do meu Pai. Ele sempre diz isso, o reino do meu Pai. Então, o reino é de Deus, não é? O reino é dos céus. E esse reino tem uma constituição eterna. E é essa constituição eterna que ele prega. E é essa constituição eterna que ele manda os discípulos pregarem. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho mandado. Então, ele comissionou os discípulos a pregar, o senhor falou aí muito bem essa colocação desse pastor, não o evangelho de Cristo, mas o evangelho do reino, que ele recebeu do Pai para implantar sobre a terra e pregar sobre a terra. Então, esse evangelho, ele começa a pregação de Jesus, de João, sempre com a mesma palavra, arrependei-vos. Né? É preciso um arrependimento, uma volta para o princípio, uma volta para o ponto inicial de Deus, para que a partir daí a nossa mente possa ser formatada, ensinada nos princípios certos do reino e sejamos então participantes do reino. Mas às vezes uma palavra mal colocada ou mal interpretada causa alguns conflitos. Por exemplo, nós temos aqui em João 12 a entrada triunfal de Jesus ali em Jerusalém. E no verso 13 diz assim, tomaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, bendito é o rei de Israel. Interessante essa expressão Hosana, porque na nossa concepção evangélica, Hosana é como se fosse uma aclamação de júbilo. Tem até música que nós cantamos na igreja, Hosana, 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 parece uma aclamação de júbilo. Quando vamos para a palavra original, a expressão aqui, Hoshiana, Hoshiana quer dizer salve-nos, nos liberte, né? Nos livre desse sistema. Né? Então, o clamor aqui é por salvação. E quando eles clamam Hosana aqui, eles estão ligando duas coisas interessantes. Eles estão ligando Zacarias 9:9 com o Salmo 118, verso 25 e 26. Eles mesclam as duas falas, porque eles chamam Jesus de rei de Israel, porque ele está entrando em Jerusalém sobre o jumento. Então eles vão conectar Jesus com Zacarias 9:9. Né? Alegra-te, ó Sião, regozija-te, ó Jerusalém, porque a ti virá o teu rei, manso e humilde, assentado sobre o jumento, filho de jumenta. Entendeu? Eles conectam Zacarias 9:9 com Salmos 118, 25 e 26, que diz assim, eu leio aqui, eu já encerro essa minha fala. Diz assim, ó Senhor, salva-nos. A expressão aqui é Hosana. Salva-nos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito aquele que vem em nome do Senhor.
da casa do Senhor vos bendizemos. Então eles conectam, tanto que eles vão dizer lá, Baruch Rabab Shema Adonai, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Eles conectam o Salmo 118, né? Aquele que vem para salvar, e conectam com Zacarias 9:9, que ele vem para salvar, assentado sobre o jumento, filha de jumenta, e entra pela porta dourada, a porta principal de Jerusalém. Então, eles clamam por salvação. Salve-nos, liberte-nos desse sistema. E como é que ele vai libertar desse sistema? Pregando o evangelho do reino, trazendo a constituição do reino, para que eles saiam de debaixo de um reino maligno e passe para debaixo de um reino santificado, que é o reino dos céus. Que maravilha, pastor Paulo. Nós louvamos a Deus pela sua vida e deixamos aqui em aberto a nossa conversa sobre a manifestação do reino. Se houver a possibilidade de você voltar terça-feira... Com certeza, estamos aqui. Novamente, a gente vai dar continuidade a esse bate-papo, que eu penso que é de grande valia para nós, que estamos conversando sobre o assunto, quanto também para aqueles que nos dão a satisfação de estarem conectados conosco nessa live, tá bom? Amém. Então, em síntese, deixo para você, meu nobre, que está conectado com a gente, é que esse reino é eterno, tá? Deus criou-nos como coroa da sua criação, para louvor da glória dele, e em Adão o desejo de Deus é que a gente reinasse em cima dessa terra, sobre tudo que se move em cima da terra, embaixo dos céus. Mas na medida que Adão, nosso ancestral, pecou, ele perdeu o reino para Satanás, Satanás se tornou reino deste mundo, se tornou o Deus desse século, príncipe deste mundo, e automaticamente estabeleceu um reino na terra que não é o reino de Deus, tá? E a gente, meu nobre, é por isso que Jesus recomendou pregar o evangelho do reino, ele recomendou para que a gente se arrependa das nossas transgressões, dos nossos pecados, dos nossos equívocos até religiosos, de caráter religioso, pregando um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho do reino, tá? Que a gente volte ao estado original. Amém. Numa metanoia, que a gente volte, tá, ao princípio daquilo que Deus pré-estabeleceu, que está revelado na sua bendita palavra. Esse é o propósito dessa ministração sobre o reino de Deus. E esperamos em Deus que você entenda isso, tá? O reino de Deus já está entre nós, só que a gente precisa conectar-se com este reino e reproduzi-lo através de Cristo em nós, para que se dê a realização plena desse reino com a volta de Jesus. Amém. Em glória. Amém. Então, na próxima terça-feira, se Deus assim permitir, meu professor, pastor Paulo César Souto, vai estar novamente conosco e a gente vai continuar batendo papo sobre esse assunto hiper importante para a nossa vida cristã. Pastor Paulo, fica livre para se despedir aí do pessoal. Eu quero só fazer aqui uma consideração, que o pastor Samuel diz que eu sou professor dele, irmão, mas isso não é a verdade. Isso é muita gentileza do pastor Samuel, porque, na verdade, esse homem tem uma bagagem tão tremenda. A igreja lá em Gaia ama o pastor Samuel, né? Ele esteve lá, pregou para nós 2 vezes, né? em 2 dias seguidos, e a igreja ficou assim realmente abismada com a graça, com a sabedoria, com o conhecimento e com a autoridade com que o pastor Samuel ministrou para nós e ministra a palavra do Senhor. Então, eu que sou privilegiado por aprender com ele, eu só faço contribuir com algumas pinceladas aqui, mas o pastor Samuel é um gentleman, é um amigo que me considera muito, que me ama muito, depois que eu sou professor dele, não sou professor dele, a gente aprende junto, eu aprendo com ele, ele aprende comigo, é uma troca de conhecimento. Haja vista que o pastor Samuel tem uma caminhada muito mais extensa no evangelho do que eu, tem muito mais experiência, muito mais bagagem, muito mais vivência e muito mais maturidade. E eu louvo a Deus pela sua vida, pastor Samuel, pela sua humildade também e pela sua cooperação para comigo, porque eu aprendo muito com você, aprendo demais com você e a gente cresce juntos aí, em nome de Jesus. Então, você que nos ouviu nessa noite, tá?
Boa noite para você. Foi uma bênção estar com os irmãos aqui conectados. Próxima terça, se o Senhor permitir, a gente volta mais uma vez com esse tema que é muito importante, muito pertinente e muito propício para os nossos dias, acerca do reino de Deus, seus valores, né? Os mitos que se prega acerca do reino. O pastor deu uma pincelada sobre a verdade da prosperidade, que há muito equívoco nessa pregação, há muito engano nessa pregação, né? E essa palavra, essa ministração do pastor Samuel tem sido muito propícia para nós. Você que não viu ainda as lives anteriores sobre o reino, estão gravadas, estão no YouTube, no canal do pastor Samuel. Entra lá, assista as outras ministrações, que ele está construindo toda essa palavra acerca do reino, que vai ser de muita bênção para a sua vida. Tome nota, pegue um papel, anote, digite, porque são ministrações poderosas que vão mudar a sua mentalidade, que vai mudar a sua congregação, a sua visão de reino de Deus, e vai trazer muito mais graça, poder, virtude, autoridade e, acima de tudo, plena salvação do Senhor. Amém. Obrigado, pastor Paulo. Então, terça-feira, Tamo junto a gente está junto aí novamente. Em nome de tá bom? Jesus. Grande abraço. Outro, pastor grande Samuel. abraço. Grande abraço. Muito bem, nobre. Nós queremos externar a gratidão a Deus, a você que teve paciência no início da nossa live. A gente ficou aí meio embaraçado com relação à conexão com o pastor Paulo, mas você gentilmente não abriu mão e ficou com a gente até agora. Então, a gente passou um pouquinho do horário pré-estabelecido por causa do tempo que a gente perdeu no início. Mas espero, na próxima terça-feira, contar novamente com a sua presença, tá bom? Se você gostou do que você ouviu, se foi bênção para você, se está te ajudando, te edificando, por favor, nobre, compartilha disso nas suas redes sociais o máximo que você puder. E me dá a satisfação de estar se inscrevendo no nosso canal, tá? No YouTube, e também conectado na nossa página, tá? Nas nossas redes sociais. Tá bom? Vou ficar muitíssimo feliz. Que a bênção de Deus esteja sobre você, sobre a sua família, sobre o seu lar. E em nome do Senhor Jesus, a gente volta na próxima terça-feira, se Deus assim permitir, neste mesmo horário, tá bom? Grande abraço. Deus abençoe todos vocês.